microfone para os crentes. Boa noite, gente. Vamos para mais um dia da nossa Feira do Livro, né? A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? A presença do nosso palestrante. E vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos asserenar os nossos corações neste instante, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando as vibrações do plano superior, vibrações que penetram o nosso coração, nos enchendo de paz, de harmonia. E vamos agradecer por esta oportunidade bendita, onde mais uma vez nos reunimos nesta casa de bênção e de luz, no intuito de trazer cada vez mais aos nossos corações as verdades do Cristo, verdades que ampliam os nossos horizontes, mas que, acima de tudo, enternecem o nosso coração, nos auxiliando nesta caminhada que temos na direção do Pai. Agradecemos as bênçãos trazidas pelos amigos de luz, amigos tão queridos que sempre estão ao nosso lado a nos amparar e a fortalecer. Que as palavras desta noite, Senhor, possam estar verdadeiramente não apenas no nosso pensamento, mas que elas possam alcançar o fundo do nosso coração, fazendo com que o nosso sentimento brote, se fortaleça e permaneça sempre nesta verdade. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Por favor. Obrigado. Boa noite. Ai, que medo de microfone, né, gente? Minha voz já é muito alta, então se eu estiver falando demais, a gente estiver doendo, vocês avisam, tá? Então tá bom. Que Jesus nos abençoe, né? Através da espiritualidade amiga, para que a gente tenha a boca de falar e todo mundo tenha ouvido de ouvir, né? Boca seletiva e ouvido seletivo, se Deus quiser. Muito bem. O tema destinado à noite de hoje é o tema preparação para o desencarne, né? E o enfoque pedido foi que essa preparação fosse a preparação desde a infância. E aí fiquei pensando, né, na hora de preparar, que diacho que arrumar de falar preparação para o desencarne, né? Será que a gente tem que ficar preparando desencarne, gente? Ou ficar preocupado com o desencarne? Aí lembrei, outro dia comentava com a companheirinha, uma amiga nossa, ela falou assim, não sei o que, eu tenho medo da morte. Aí, né, como todo espírita, né, cheio de jargão para falar, falei assim, mas a morte não existe, o espírito é imortal, né, quase automático, né? Aí ela falou uma coisa, não existe, mas dói. E aí que entra as situações, né? Nós temos muitas concepções, muitas ideias sobre o desencarne. E isso não é novo, não. Isso aí já é bem antigo. Muitas dessas ideias são baseadas aí nos nossos chamados arquétipos. Que arquétipos são esses? Ensinaram para a gente aí há bons tempos, né?
um tal de céu, inferno e purgatório que são complicados para nós. Nossa consciência, ela até fala que eles não existem, não é bem por aí, né? Mas o nosso inconsciente, ele fala bem claramente sobre isso aí, né? E nós espíritas somos mestres para dar nomes distintos às coisas, né? Inferno para nós virou umbral grosso. Purgatório, muitas vezes, a nossa condição antes do desencarne, né? E o céu que nós esperamos, nem sempre nós merecemos, né? Tem até um livro, outro dia, vi uma saudação lá, lá no plano espiritual, chegou um espírito ao outro, falou assim: como é que vai, fulano? Ele falou assim: pior do que eu quero, melhor do que eu mereço. Então essa é a nossa condição, assim, durante muito tempo, né? Com medo do desencarne. Mas a ideia do estudo, evidentemente, não foi a preparação, a preocupação com o desencarne. Mesmo porque nós vamos ver algumas coisinhas ali do Livro dos Espíritos que nos deixa, assim, bem tranquilos em relação a isso. Até com a questão da morte dói, né? Tem uma questão ali que é especial para nós, extremamente consoladora. Mas lembrei, também na preparação, de uma passagem do Evangelho, que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 24 a 30, tá? Que ela é muito interessante, assim, eu gosto muito do Pedro, sabe? Eu achei muito autêntico, ele fala as coisas, né? Ele traz as coisas do jeitinho que vem na cabeça, então traz a simpatia. Então, começa assim, no 24: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né? Então dá para imaginar o que é Jesus falando isso ao povo hebreu, né? Quais que foram as repercussões íntimas, né? Na hora que ele falou isso aí, né? E olha, tanto foi o seguinte, que os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Que beleza, hein? Né? Muitos ali preocupados: como é que eu vou fazer isso? Né? Vou chegar no reino dos céus, e isso só é possível a Deus. Aí então que veio Pedro aqui, que aí que é bacana, né? Então Pedro, tomando a palavra, ele é bastante afoito assim sempre, né? Tomando a palavra, falando na frente, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Tá? Essa passagem de Pedro, ela é muito interessante, porque ela exemplifica, na verdade, uma grande barganha que raros de nós não fazemos. Raríssimos de nós não fazemos. Porque cá entre nós, não precisa responder alto não, para não passar vergonha, mas responda intimamente, né? Será que nós também não temos esse tipo de barganha, não? Ah, Deus, eu vou lá na casa espírita, participo da tarefa, né? Faço tantas coisas, assumo tantos encargos, tanta gente aí, né, passeando agora, e eu estou aqui buscando a minha melhoria espiritual, né? Por que eu não posso ter não sei o quê? Por que eu não posso ter isso aí? Outro dia nós pegamos a esposinha chantageando Deus, blasfêmias puras dentro de casa, né? Fazia tempo que ela estava desempregada, né? E a gente está naquela vacilação ainda, né? Ah, vamos ter neném esse ano? Não, vamos ter ano que vem. Aquela vacilação assim difícil, né? De tomar esse passo grandioso, nem deveria, né? Mas aí, no que eu assusto, ela estava chantageando Deus. Também não vai ter reencarnação aqui em casa, não. Não vem dinheiro, né? Eu falei assim: bacana, né? Lá no plano espiritual, de joelho, lá pedindo oportunidade, né? E aqui agora isso aí, fazendo essa chantagem, não vai ser ouvida não, viu? Pode ter certeza. Esse tipo de coisa, Deus vai dar uma risadinha assim, falar assim: vou perdoar, né? Ela não sabe o que faz. Tranquilo. Então isso é muito natural para nós. E Pedro falou exatamente isso. Olha, eu deixei tudo, não é? Deixei tudo para te seguir, e o que eu vou receber? E Jesus, naquela didática maravilhosa de mestre, né, dá uma resposta. Olha que resposta, gente. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória,
também vós assentareis sob 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Se eu fosse apóstolo, eu estava até inchado assim, vai ter uma cadeirinha minha do lado do trono principal, e eu vou julgar as 12 tribos, vou deter o poder sobre as 12 tribos de Israel, não é? E aí Jesus complementa, dizendo que todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ele fica até metido. Bacana. Então, o que eu vou fazer agora? É investimento. Agora, imagina se Pedro, né, se ele tivesse feito essa pergunta, Jesus falou assim, olha, lá, daqui a pouquinho você vai ser crucificado de cabeça para baixo, viu? Imagina se ele tivesse dado a resposta nesse momento que Pedro tivesse perguntado. Provavelmente ele ia sair correndo ali, por não compreender ainda as questões da vida espiritual, né? Por não entender bem a questão de não se pode servir a Deus e a Mamon, que é uma dúvida tremenda para nós, e que é fator decisivo quando nós vamos falar em processo de vida, em metas de vida e processo de desencarnação. Porque os investimentos que nós fazemos em vida, a colheita que nós vamos efetivar, é exatamente a mesma colheita que nós vamos ter no final. E quando Jesus fala de 100 vezes aqui, nós devemos pensar que o bem feito realmente ele vai render, né, de 100 para 1. Mas nós devemos lembrar também que o mal, ele também rende frutos. Uma fofoquinha, por exemplo, ela consegue render ali frutos de maledicência assim, muito grandes, né? Quando a gente comete muita coisa errada, a gente acaba virando expositor, né, para ter que falar assim para um tanto de gente ao mesmo tempo, falar das coisas de Deus, né? Exatamente pela dificuldade de manter a sustentação, de fazer as coisas ali, tá? Então vejamos bem, essa barganha divina, não é de promessas materiais. Essa informação não é para as coisas do mundo, são para as coisas do Espírito. E aí que nós vamos imaginando, preparação para o desencarne, como é que eu vou estar, né? Acho que é uma dúvida permanente de todos nós aqui, não é? Como que eu vou estar quando eu chegar na condição lá de desencarnar? Qual vai ser a minha posição espiritual? Porque nós pegamos lá a obra Nosso Lar, e vemos lá no prefácio, né, uma informação, se não me engano, de Emmanuel, né, que faz lá os prefácios das obras de André Luiz, e uma informação de Emmanuel lá no prefácio do livro Nosso Lar, dizendo que a maior surpresa do espírito encarnado ocorre exatamente quando ele desencarna e depara frente a frente, né, com aquilo que ele é perante a própria consciência. Ele descobre suas misérias morais, e aí aquele susto tremendo, aquela dificuldade muito grande. Então, esse tipo de informação traz para nós uma ansiedade muito forte, né? Como é que será que eu vou chegar? Tenho me esforçado, é verdade, mas tenho tido minhas dificuldades por outro lado. Como é que eu vou alcançar essa demanda toda aí que eu tenho, né, de espiritualidade? E mais ainda, como é que eu consigo fazer a conciliação das coisas? Porque Deus falou que não se pode servir a Deus e a Mamon, mas na verdade, Mamon tem falado muito alto dentro do meu coração, e tem mesmo, tá? Na verdade, quando Jesus trouxe essa assertiva, ele não quis dizer a ninguém que desprezasse Mamon, né? Mas que não idolatrasse, não servisse a Mamon, né? Que não usasse, vamos dizer assim, da matéria para se tornar escravo da matéria, mas que tornasse assim a matéria um instrumento para que se pudesse chegar a Deus. E os conflitos que nós estamos passando na atualidade envolvem exatamente isso. Quando se fala, por exemplo, olha, o mercado está extremamente competitivo, nós devemos escutar pelo menos uma vez por dia essa frase. O mercado está extremamente competitivo, tá? E nós perguntamos, competitivo para quê? Competitivo para chegar onde? O que nós estamos fazendo? Quando fomos fazer lá prova de vestibular, o jovenzinho lá, né, terminando a adolescência, vai fazer a prova do vestibular. Aí chega lá a informação, olha, você tem que eliminar 15 candidatos.
Né? Você pegar uma metralhadora, talvez funcione. Né? Porque a proposta é eliminar não sei quantos. Ele não está preocupado em estudar, ele não está preocupado em saber, ele está preocupado em passar na prova, porque para passar na prova tem que eliminar tantos. Ou seja, o critério referencial é sempre derrubar o outro. Isso desde jovens. Né? Esse tipo de informação vem sendo passado e está incorporando na individualidade coletiva, vamos dizer assim, a individualidade coletiva por quê? Joga a informação para o coletivo e cada um absorve no plano individual de uma maneira terrível, e nós vamos tentando ali permear nossas vidas, dirigindo no meio dessas dificuldades. Falar em dirigindo o trânsito é um exemplo típico disso aí. Tá? A individualidade está tanta, as pessoas estão correndo tanto atrás de não sei o que a pressa de chegar não sei onde, em não sei qual tempo, é tão grande que as pessoas não se permitem um ato de educação. Não é? Hoje em dia, o pessoal não pode dar seta. Não é? O segredo da direção é não pode dar seta, porque se você dá seta, as pessoas aceleram. Né? Então você já dá a seta já entrando com o carro para evitar que as pessoas acelerem, que você tem um espaço para poder se locomover. A disputa está territorial. Né? Metros de asfalto geram brigas, muitas vezes discussões que conduzem até a desencarnes, assassinatos ali em pleno trânsito. O que está acontecendo? Qual que é a dificuldade? Quais são os tipos de investimento que nós temos feito? Tá? Nós vamos encontrar uma outra passagem do Evangelho, que é a parábola do administrador infiel, ou parábola do mordomo infiel. Se não me engano, está lá em Lucas, capítulo 16. Tá? A parábola do administrador infiel mostra muito bem a nossa condição de espíritos encarnados. Porque, em linhas gerais, a parábola se dá da seguinte forma. Diz Jesus que um certo homem rico tinha um mordomo, e que esse mordomo foi acusado perante ele, o homem rico, de ter dissipado os seus bens. Tá? Então ele foi acusado perante o homem rico de ter dissipado os seus bens. E este homem rico chega ao mordomo e pergunta: que é isso que tem ouvido aí de ti? Presta contas da tua mordomia. Né? E quando ele diz isso, o mendigo, o mordomo fica muito preocupado, porque ele pensa assim: que hei de fazer, né, quando eu for desapossado da mordomia? Porque cavar não tem como, de mendigar tem vergonha. Por que isso, gente? Olha a situação. Homem rico, tá? Alguém aqui é proprietário de alguma coisa? Vamos pensar bem. Perante a legislação terrestre, obviamente sim, né? Tem até aí conceitos bem claros aí do que vem a ser posse, o que vem a ser propriedade, né? Por exemplo, a pessoa aluga uma casa, ela tem a posse, mas a propriedade é do outro, né? A gente vai vendo aí pelas normas humanas. Mas nas normas divinas, nós não temos nenhum registro de propriedade espiritual. Quando nós vamos estudar as bases da doutrina, nós verificamos que existem dois elementos gerais do universo e Deus. Não é? Deus como Criador e os dois elementos criados, um inteligente e o outro não. Não é? Um instrumental e o outro inteligente. O Espírito é o ser inteligente da criação, ou os espíritos são os seres inteligentes da criação, e a matéria não é um ser, não é um ser, né? É algo instrumental para que o espírito possa interagir e evoluir. Então nós temos esses princípios do universo. Muito bem, a matéria foi criada por Deus. Então esse certo homem rico, esse que detém a propriedade, é Deus, né? Nós apenas somos espíritos e ganhamos, vamos dizer assim, o direito divino de utilizar da matéria para nós evoluirmos, né? E mais ainda, nós espíritos que temos livre-arbítrio, né? Nós ganhamos a matéria, tá? Para usar da forma que nós acharmos melhor, tá? Mesmo porque o Pai sabe que mesmo que nós usarmos mal a matéria, de uma forma ou de outra nós vamos estar sofrendo ou não,
né, e aprendendo com aquilo ali, seja com o sofrimento, né, que pelo mau uso das potencialidades divinas, seja pelo amor, pela alegria, resultado do bom uso das potencialidades divinas. Pois muito bem, então nós não somos proprietários de nada, nós não somos donos nem no nosso nome, se nós olharmos pela perspectiva divina, pela perspectiva espiritual. Então hoje nós estamos homens, estamos mulheres, né? Nós estamos pequenininhos, nós estamos altos, né? Podemos ter nascido numa família abastada ou até conquistado alguns recursos ou não, né? De modo que não se justifica pelo prisma da doutrina espírita nenhum tipo de posicionamento discriminatório na Terra, não se justifica. Né? Hoje eu estou numa condição, amanhã eu estou na outra. Então, principalmente se eu criticar muito a outra, amanhã eu vou estar nela. Tá? A gente costuma muito dizer isso de companheiros, que às vezes na vigilância fala da religiosidade do outro. Né? Eu já parei com isso há muito tempo, né? Porque certamente já estagiei em várias coisas. E certamente vou estagiar. Né? Então a questão não significa, sou espírita, na reencarnação seguinte vou ser espírita. Eu não sei. Não sei qual família que eu vou nascer, não sei o que meus pais vão me ensinar a amar, né? De repente vou ser um excelente muçulmano, né? Se Deus quiser, ou não, né? Já não sou excelente espírita, né? Às vezes nem isso, tá? A questão toda é que nós estamos passando por experimentação, e isso é que é o importante. Né? Os mecanismos que essas coisas acontecem, o mecanismo de utilizar a matéria e de largar a matéria é instrumental. Então nós não devemos ficar muito preocupados com a encarnação ou com a desencarnação, porque todos esses processos são meramente instrumentais. É lógico que a gente tem anseio, é lógico que a gente tem o estado de conforto, não é? Quando nós vamos estudar lá, como é que chama lá? Aquele poço que fica perto da porta das ovelhas em Jerusalém. Agora me vê aqui. Não é Betsaida, não. Betesda. Né? O tanque de Betesda. Né? Aí estamos lembrando ali daquela situação daquele enfermo que estava à beira do tanque de Betesda. Não é? Havia 38 anos que ele estava ali deitado. Não é? E Jesus pergunta assim: você quer ficar curado? Você deseja isso? Quer mesmo ficar curado? Aí o homem responde para ele: olha, toda vez que eu me levanto, né, toda vez que a água é agitada, porque a história do tanque é a seguinte, né, que uma vez por ano lá descia um anjo, agitava a água, o primeiro que pulasse lá no tanque, ele era curado. Então ele responde a Jesus o seguinte: olha, toda vez que a água é agitada, né, eu vou lá, levanto e tudo, na hora que eu vou, alguém já foi na frente. Tá? Então a coisa fica complicada, por isso que eu não fiquei curado. Tá? E Jesus faz igual Lázaro, levanta, só que esse é mais ainda, toma o teu leito e anda. Tá? Foi mais ainda, levanta, toma o teu leito e anda. O que significa esse toma o teu leito? Vejamos bem, gente, né? Nós passamos a vida, né, a grande parte da nossa vida, buscando estados confortáveis para o nosso corpo físico. Repara para ver, tá? Tudo que incomoda o nosso corpo físico avacalha a nossa vida, agita o nosso tanque. Uma doença dá uma balançada no nosso tanque fora do comum. Tá? Um desemprego, nossa, falta de dinheiro, cobrador na porta, ou coisinha para balançar nosso tanque. Tá? Mas tudo isso são sinais, são informações para que nós possamos realmente nos desapegarmos daquelas situações transitórias e preocuparmos um pouco mais com o aprendizado. Porque se depender de nós, ficamos igual aquele enfermo lá, 38 anos deitado no leito. Não é? A informação que Jesus passa a ele, fala assim: olha, levanta-te e carrega o teu leito. Ou seja, deixa de ser escravo da situação, deixa de ser escravo de Mamon, tá? Vamos relacionar uma coisa com outra, e passa a ser então agente de atuação sobre Mamon. Então você vai ser dono do leito, você vai deitar nele na hora que você achar oportuna, tá? E agora não, o seu progresso é diferente. E engraçado que na passagem o homem nem precisou pular dentro do tanque não, que já ficou sarado, já ficou são no mesmo momento. Olha que coisa bacana.
Tá? Então aquela historinha, né, de jogar a vaquinha no precipício, conhece a historinha lá? Né? Quem conhece? Alguns conhecem a história da vaquinha. Não vou contar não, porque, aliás, vou contar porque senão a pessoa vai achar que a gente tem que sacrificar os bichos, né? A gente vai voltar uns anos atrás, né? É porque tinha uma historinha e dizia o seguinte, que tinha uma família que passava muita dificuldade, né? Muito complicado, porque eles só tinham uma vaquinha, né? E viviam só do leite que conseguiam tirar da vaquinha. Então passavam muita precariedade, a casa era muito feia, os meninos todos os pés no chão, aquela coisa e tal. E passou lá um senhor com um discípulo, um mestre, né? Coisa com um discípulo. E o discípulo perguntou para ele, né, o que deveria fazer, o que poderia fazer para que a família melhorar. O mestre falou, muito simples, pega a vaca e joga no precipício. Né? E o desalmado do menino foi lá e jogou mesmo, né, a vaca no precipício. E aí o que aconteceu? Passados alguns momentos, alguns tempos, né, esse jovem voltou lá e constatou que a família estava muito bem, que a casa tinha melhorado, as pessoas estavam bem melhor, exatamente por isso, que a partir do momento que mexeu o tanque, né, o tanque lá de Betesda, na hora que tirou cada um daquela família, não é, do seu estado de conforto, todos tiveram que progredir, todos tiveram que trabalhar, e aí a situação deles melhorou profundamente. E essas informações estão voltando lá no mordomo infiel, tá? Na passagem do mordomo fiel. O que o mordomo? O mordomo estava na mordomia, né? Quem que era um homem rico? Evidentemente quem detém a propriedade, que é Deus, né? E o mordomo são todos aqueles que estão ali administrando a sua mordomia, que somos nós. Vejamos bem, gente, quanto que Deus cobrou de nós as potencialidades materiais que nós temos usado tanto, do jeito que nós queremos, né? Da forma que nós bem entendemos, né? A cobrança tem sido não em abundância, tem sido doação plena, tá recebido por nós, tá? E a dúvida do mordomo, né, foi exatamente essa: cavar eu não posso. Por que não podia cavar? Né? E aí outro dia a gente até comentou na Casa Espírita, falando dessa passagem, né, numa outra casa. Alguém já capinou aí? Quem já capinou? Olha lá, uns já capinaram, né? Fácil demais, né, gente? 15 minutos de capina, né? Olha, gente, 15 minutos de capina dá pelo menos uma semana de dor nas costas, né? Tirando, agora, pega uma pessoa lá do interior, uma pessoa que está habituada àquilo ali, você entrega uma enxada, primeiro que o cabo da enxada até brilha, né? De tanto polimento feito com as mãos, ou com os calos, né? Então ele capina o dia inteiro, e no dia seguinte o dia inteiro de novo, e a vida inteira capina, porque tem braços para capinar, né? Tem costas adaptadas, né, para fazer a capina. Agora, o mordomo nunca se predispôs a ter uma ação de produzir algo. Então ele falou, cavar, sem chance. Mendigar tem vergonha. Por que tem vergonha? Porque é muito fácil, né, gente? É muito fácil. Mendigar é muito fácil, vai lá. Passa dificuldade na sua casa, passa alguma coisa e vai pedir para o vizinho. Fala assim, aqui eu estou passando dificuldade, estou com muita situação aqui, me ajuda alguma coisa? Tá? A gente acha tão fácil e às vezes repele as pessoas que nos pedem, né? Tenta fazer. Precisa de muitos anos de campanha do quilo para a gente pedir para os outros, né? Para a gente ter um pouquinho, assim, diminuir um pouquinho do nosso orgulho para aprender a pedir para nós. Porque está assim de gente sofrendo da alma, sofrendo do bolso, sofrendo da saúde, tá? Mas não tem, sofrendo de solidão. Essa aqui então tem gente mais da conta, né? Sofrendo de solidão, mas não tem coragem de ligar lá para o filho e falar assim, ó filho, aqui, eu estou pedindo para você vir aqui, mas não é porque eu sou seu pai, não, é porque eu estou precisando mesmo que você venha cá. Sabe? Eu estou muito sozinho, está doendo aqui, eu preciso bater papo. Então vem cá, porque eu estou precisando de você. Ai, né? Muito difícil de nós termos uma atitude dessa, né? De humildade, de reconhecer uma mazela da nossa alma e ir buscar. Então o mordomo ficou apertado na situação dele ali, né? Que ele não tinha tomado atitude, não tinha músculos, não tinha calos,
tá? E não tinha exercitado a humildade de pedir. Então ele toma uma atitude que lá no final dessa parábola é indicada como prudente pelo homem rico. Qual que é a passagem? Por que o homem rico achou prudente? Sabe o que esse danadinho desse mordomo fez? Ele saiu buscando as pessoas que estavam devendo ao homem rico. Chegou para o primeiro e falou assim: quanto que você está devendo lá para o meu mestre, para o homem rico? Aí chegou o primeiro e falou assim: estou devendo 100, né? Na passagem 100 cados de azeite, tá? Estou devendo 100. Ele falou: senta aqui rapidinho e escreve 50. Não é? Aí foi para outro: quanto que você está devendo? Eu estou devendo 100 também. Vem cá rapidinho e escreve 80. Não é? E ao invés do homem rico ficar bravo com ele, porque se fosse conosco, nossa senhora, né? Imagina, a pessoa está devendo para mim, vem o outro e perdoa, manda pagar metade. Olha só, tá? Mas o que acontece na passagem? O homem rico louva aquele mordomo porque ele havia agido prudentemente. E o que isso informa para nossas vidas? E o que isso vai trazer para nós? Por que ele foi prudente? É muito simples, gente. Tá? Todos nós estamos num processo de busca, né? De gasto, de prodigalidade com bens que não são nossos. Não é isso? Um companheiro, por exemplo, se predispôs a fumar. Não é? Está estragando o corpo, está escrito na embalagem do produto, então não estou falando nada diferente aqui, tem até foto, para quem não sabe ler. Não é? Aí ele vai lá e fuma, ele está estragando o corpo que é dele? Não. Ele está estragando a parcela material que foi concedida a ele, ou a ela, não é? Para que ele pudesse evoluir. Então, na verdade, ele está lesando a ele próprio, porque está tirando dele um instrumento de evolução, e está menosprezando a lei divina, porque está abusando das potencialidades que recebeu. Está literalmente enterrando um talento recebido. Tá? Bom, mas então, todos nós, de uma certa forma, recebemos muito mais do que nós damos. E se nós recebemos mais do que damos, nós estamos em débito. Não é isso? Nós precisaríamos corresponder isso ao Criador, né? Na pior das hipóteses. Então, na verdade, todos nós somos mordomos, porque estamos administrando bens que não são nossos, e todos nós também somos devedores. Né? E o que aquele mordomo especificamente entendeu por fazer? Ele entendeu de usar aquela mordomia, aquela capacidade de administração, para poder perdoar dívidas que os outros tinham perante a lei divina, perante Deus. Não é? Então vamos dizer que fosse na atualidade, nós estivéssemos no papel do mordomo. Tá? Quem é devedor? Vamos dizer que nós vamos visitar uma pessoa que está enferma num hospital. Essa pessoa que está enferma no hospital e está sozinha, essa pessoa, ela está com 100%, não é? de débito, vamos dizer assim. Ela está espiando 100%. 50% é a dor mesmo, não é? Jogou pedra no passarinho, está com a mão do dodói lá no hospital, tá bom? E outros 50% é de solidão. Então, vem um mordomo e busca o companheiro lá no hospital e fala assim: olha, você não está mais sozinho, eu vim fazer companhia a você. Quando fez companhia, acabou a solidão, 50% da dívida estava quitada. A pessoa só teve que espiar a outra cota que era dela mesma, aí não tinha jeito de pagar. Né? Então ela teve que espiar só a parte da doença, porque a parte de solidão foi sanada. Então isso para nós é possível. Tá? Isso para nós foi reputado como prudência. Então, quando nos arraiais espíritas, nós estamos falando aqui de preparação para o desencarne. Mas o que é preparação para o desencarne? Viver bem. Então, quando nos arraiais espíritas, né, nós pegamos lá as obras da codificação e achamos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que diz: fora da caridade não há salvação. Nós não estamos vendo ali um ato amoroso pura e simplesmente. Nós estamos vendo ali a indicação de um ato de prudência. Por quê? É bom senso para aquele que está na condição de mordomo, buscar outras pessoas que, como ele também, estão na condição de devedoras, para poder minimizar o sofrimento delas,
tá? E de uma certa forma desenvolver em si potencialidades que não tinha. Porque aquele que busca, né, a partir do momento que ele começou a buscar as pessoas, né, mesmo numa situação de poder que ele tinha, para perdoar as dívidas delas, ele estava ali ao mesmo tempo desenvolvendo potencialidade. Ele andou até lá, desenvolveu o músculo da perna, né? Conversou com as pessoas, desenvolveu interação, né? Buscou saber quais eram os problemas que elas estavam passando, quais eram as dívidas que elas tinham. Então mostrou ali interesse, paciência, né? Teve atitude positiva para poder ajudar a quitar aquela dívida, segundo o interesse das pessoas, né? Desenvolveu tudo aquilo que ele não tinha. Então isso é prudência. Isso é buscar a melhor parte. Isto é uma preparação útil, consciencial, que nós devemos fazer. Porque o medo que nós temos em relação ao desencarne, né, ele está muito ligado ainda com a matéria. Será que dói? Será que eu vou sofrer muito? Será? André Luiz disse que lá no umbral tem um tanto de grito para tudo quanto é lugar, e é lama para tudo quanto é lado, e a gente tem que beber lama. Né? E será que eu vou beber lama também, comer capim lá na beirada do caminho? As nossas preocupações, pode reparar, não são preocupações espirituais, são preocupações materiais projetadas para o plano espiritual. Não é? Comer capim, lama, o que for, né? São projeções mentais aquilo ali. Numa reunião mediúnica, tá? Quando existe o tratamento espiritual na reunião mediúnica, não está ali preocupado com o corpo físico, porque os pacientes, né, as pessoas que estão buscando ali a reunião não estão mais encarnadas, estão sim com danos perespirituais gerados por desequilíbrios no seu espírito. Então a preocupação central é o reequilíbrio do espírito. E se tem uma coisa que o espírito conduz ao plano espiritual, é a sua consciência. Então é com a nossa consciência que a gente tem que preocupar. Então, as pessoas pensam assim, será que eu devo dar uma esmola para quem me pede na rua? Tá? Pergunta para o seu coração, pergunta para a sua consciência se você deve dar ou não. Mas se ela usar o dinheiro ou usar o não sei o que para abusar de alguma coisa, fala assim, olha, aí já é um problema dela com a consciência dela. Tá? A preocupação do espírito é de administrar a sua própria consciência, que é aquilo que conduz ao plano espiritual. Existe uma série de obras ditadas por um espírito amoroso de nome João Lúcio, né, pelo médium Wagner Gomes da Paixão, né, que tem retratado essas obras, esse espírito, João Lúcio, o que ele tem visto, ele que era espírita enquanto encarnado, inclusive presidente da União Espírita Mineira, segundo ele próprio relata nas obras, tá? Ele que foi presidente da União Espírita Mineira, passa por diversas situações no plano espiritual. Não é? Ele encontra com espíritos que ele nunca sonhou que ele imaginaria encontrar. Porque quando a gente fala de André Luiz, a gente fala assim, nossa, André Luiz, hein? Emmanuel, imagina encontrar com Emmanuel, prestar continência, né? Que parece que o Emmanuel é mais bravo, e dar um abraço lá, né, no Dr. Bezerra de Menezes, porque esse aí é mais amorosinho, né? Vou apertar a barba branca dele. Né? E aí João Lúcio descreve, olha, ele encontrou com os espíritos, todos trabalhando e trabalhando muito, de uma maneira humilde e operosa, né? Ou receberam, vão lá, vão trabalhar aqui. Aí ele encontra com a companheira, fala, Diana, você está aqui? Né? Eu estava. A Diana, o que era? Era companheira de reunião mediúnica, coordenava o grupo, estava lá no plano espiritual, coordenando vários grupos de reunião mediúnica, dando atendimento aos enfermos. Mas você tem a condição de coordenar uma tarefa aqui no plano espiritual? Ué, mas eu coordenava lá embaixo, eu estou treinada, eu tenho braço de cavalo, então eu posso realmente assumir uma tarefa aqui, né? Aí João Lúcio ficou admirado lá, André Luiz e tudo, André Luiz não esperava encontrar, não, e falou assim, olha, muitas vezes, enquanto você estava lá fazendo estudos, palestras, eu estava do seu lado, né? E a gente não imagina isso aqui. Tá, imagina? Não imagina a potencialidade dessa. E às vezes acontece sim. Olha a quantidade de almas que tem aqui. Olha a parcela de responsabilidade de quem fica aqui na frente. Certamente os espíritos ficam ali tentando segurar a língua da gente para a gente não falar bobagem. Né? Porque o estrago é grandioso quando a gente fala algum tipo de bobagem.
Então deu para perceber como que existe investimento no plano espiritual, tá? Não para os processos de desencarne, preocupação. E o João Lúcio ele fala, olha, o problema todo está justamente na nossa questão consciencial, naquilo que a gente está sofrendo, nessas culpas que nós vamos carregando. A mensagem do Evangelho é extremamente atual, né? Quando for praticar caridade, né? For colocar lá oferenda no altar, vê se tem alguém, né? Algum inimigo, alguém que você tem que pedir perdão, reconciliar. Reconcilia primeiro, depois vai lá e coloca oferenda, tá? Então as mensagens são muito diretas, são muito óbvias até no Evangelho, buscando para nós o ponto de vista consciencial, que é o que nós vamos levar, né? Que é a nossa bagagem verdadeira. Para quem estava preocupado aí em relação ao desencarne, tá? Tem uma coisa assim, ó. A pergunta 150, ela tem duas letrinhas. A letrinha B, Kardec pergunta dessa maneira: a alma nada leva consigo deste mundo? Né? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Tá? Então é uma resposta assim, né? Direta mesmo para nós, né? O que a alma leva? Nada, senão as aquisições de lembrança que ela tem, segundo as suas experimentações na terra. Tá? E aí que vem a questão material. Eu vi fazendo a piadinha, gente, que nos estudos, que é a coisa mais engraçada, né? Eu sempre falo assim: espírita não ganha na Mega Sena, porque senão ele larga tudo que está fazendo, vai viajar, né? Aí eu vi falando isso, semana passada eu ganhei, mas foi só na quadra, viu? Outro dia eu vi no Pinga Fogo que o Chico Xavier julgava, e aí depois eu fiquei tranquilo, ganhei mesmo. Aí tirei minha consciência, fiquei, tá bom, tá? Bom, até o Chico falava isso, né? O pai dele disse que ia parar, né? Mas quem fala lá, fala. Depois eu trago até o vídeo para vocês verem, porque verdade verdadeira. Mas é isso, gente, tá? Muitas vezes a gente quer muitas coisas, quer dinheiro, quer isso, quer aquilo. A gente sempre quer. E é da natureza do espírito querer mesmo, porque a lei de evolução fala para a gente querer, tá? Então a lei de evolução, evolua, busque melhor, e nós vamos buscando em relação à matéria. Mas façamos esse exame. Será mesmo que se viesse agora aqui cada um 15 milhões de reais, né? Vou colocar na mão de cada um, pode o que você quiser, tá? Quantos largariam o emprego, né? Uma grande parcela, né? Muitos largariam a família. Agora sim, agora estou independente, agora vou andar meus rumos, né? O acesso a uma quantidade de coisas que nós não estamos preparados a ter acesso, porque dinheiro no mundo de provas e expiações significa poder, né? Então esse poder, o dinheiro, iria nos impelir para uma série de situações que são manifestamente contrárias ao nosso espírito. Costumamos até dizer, com a gritaria, né? Costumo dizer o seguinte: realmente eu acho que são missionários espíritos empreendedores. Isso aqui é mais baixo um pouquinho. E empreendedores. Por que eles são? Por que gerando milhares, milhões de empregos, né? Se nós tivéssemos as potencialidades que ele tem. Então, de uma certa forma, ele está contribuindo muito bem, né, para a lei de amor, proporcionando coisas, investindo os talentos que ele recebeu. Será que nós teríamos condições de fazer a mesma coisa? Será que nós mexeríamos dessa forma? Pode ajudar. Será que nós faríamos da mesma maneira se recebêssemos uma cota dessa? Quem de nós falaria: que bom, agora que eu já não dependo tanto do trabalho remunerado,
realmente ali investir, né, para poder sobreviver, agora sim eu vou estudar. Né? Quem de nós pararia a rotina, ou seja, igual aquele homem que estava lá há 38 anos esperando a água mexer, né? Quem de nós levantaria do leito, carregaria o leito, e falaria assim, não, agora sim, vou investir, vou empreender, vou trabalhar o dobro agora. Né? Agora eu vou estudar, aquele curso que eu nunca fiz, né? Agora eu vou estudar 8 horas por dia. Quem de nós faria isso? Agora, o que o Espírito vai levar daqui é exatamente essa lembrança. Né? Quando eu falo assim, ai que bonito Jesus, gente, que maravilha, Espírito puro. Dá para imaginar, não é, que o Espírito puro tem que dominar todas as ciências intelectivas, porque segundo Emmanuel, lá no Caminho da Luz, Jesus, ele e outros Espíritos puros planejaram o próprio orbe. Dá para imaginar a engenharia que isso demanda? Não é? Depois chega aqui, cura um tanto de gente, dá para imaginar a quantidade de medicina que isso demanda? Isso tudo é conhecimento da lei, isso não é milagre não, isso é conhecimento, é estrutura, é evolução espiritual. Tá? Quem de nós investiria nisso tudo? É porque nossas prioridades são diferentes. Né? Nossas prioridades têm sempre metas materiais, e metas materiais, às vezes avançadas demais, né? Esquecendo disso. A vacilação, por exemplo, minha e da esposa que comentei, de ter filho, reflete exatamente essa dificuldade de administrar as questões materiais. Porque está assim de espírito precisando reencarnar na nossa casa para poder harmonizar perante a lei. E cada vez que a gente fica medindo o dinheiro, a conta lá da escola, o que for para ver se vem ou se não vem, nós de uma certa forma estamos baganhando com essa condição. Estou dizendo aqui para todo mundo sair sem prudente. Tá? Mas o desafio que foi feito por Jesus, um pouquinho antes dessa passagem lá de Pedro que a gente falou ao jovem rico, né? Que falou, ó, jovem rico, o que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus? Perguntou ele. Mas olha, pega tudo que você tem e vende. Será que a fórmula é essa? Abandonar, prodigalizar aquilo que nós temos? Não, ao contrário. Ah, o desafio não é prodigalizar o que nós temos. Agora, para o jovem que tinha poder, para ele o poder estava atrapalhando o seu curso evolutivo. Então, para aquele jovem rico, despojar-se da riqueza era mexer no tanque. Despojar-se da riqueza era preparação para a vida espiritual. Mas aí ele não consegue, provando que ele ainda não tinha habilitação. Ele queria fazer o bem segundo as conveniências. Ou seja, eu quero ali transacionar com Deus, eu quero ali transacionar com Mamon. Né? Como é que eu vou fazer isso aí? Tá? Esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar isso aqui. Tá? Muito bem. Para quem ainda está com medo aí do desencarne, né, que é a preparação do desencarne, quem ainda está com medo, pergunta 154 do Livro dos Espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Olha que pergunta, né? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Ai, graças a Deus. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Vai ser consolador assim lá longe, hein, gente? Que beleza, tá? Então nós realmente não devemos ter medo da materialidade, ou ter medo do umbral, mesmo porque, gente, quando a gente começa a estudar, a gente descobre que nós estamos no umbral e nosso lar também está. Né? Pode olhar nas obras espíritas, nosso lar também está no umbral. Olha que beleza, tanta gente falando que tem medo do umbral, mas queria ir para o nosso lar. Pronto, resolveu, tudo fica no mesmo lugar. Né? Então, uma beleza, a gente não tem que ter realmente medo disso aí. O que nós precisamos urgentemente entender é que a nossa vida, ela se opera em ciclos de encarne e desencarne. Isso começa, tá? Sabe onde começa esse ciclo? Lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, aí que começa esse ciclo, que fala lá que os espíritos, nós espíritos, somos criados simples e ignorantes. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, nós somos criados sem complexidade, simples.
né? E sem saber. Tá? E como é que nós vamos adquirindo essa experimentação, essa complexidade e esse saber? Através do ciclo uso da matéria, desuso da matéria. Tá? É o princípio do homo. Quem conhece o princípio do homo? Não conhece o princípio do homo, gente? Vocês não veem televisão, não? Qual que é a propaganda do homo? Qual que é o slogan lá? Não sou vendedor de sabão também. Mas é porque o negócio é educativo para nós. Ó, ninguém sabe, gente. Vou ligar lá para a empresa de publicidade para falar que eles estão rindo demais. Qual que é, gente? Pode ter coragem de falar. O slogan dele é o seguinte: não há aprendizado sem manchas. Viu? Vamos levar para o tá? Por que não há aprendizado sem manchas? É o princípio do homem que se aplica. O menino ele vai aprender na hora que ele vivenciar, na hora que ele brincar, na hora que ele pular na terra, saber que a terra é dura, né? Na hora de conversar com os jovens. E nesse processo existe ali, por consequência natural, né? Pulou na terra, está sujo. Né? Existe sujidade. É engraçado que o nosso planeta seja a terra, né? É até engraçado, parece que foi de propósito. Né? O planeta chama Terra, porque quando a gente mergulha na Terra, a gente acaba, né, sujando também. Então existem ciclos de aprendizado. Ó, ciclos de aprendizado, né? E são ciclos que são aferidos de tempos em tempos. Esse processo de aferição, ele é feito de maneira contínua. Vamos lá, cada dia, segundo Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cada dia é, vamos dizer assim, uma voltinha dessa aqui para nós, pode ser interpretado dessa forma, né? Cada dia, e que deve ser feito um balanço do dia, dos ganhos espirituais do dia. Ao final do dia, quando a gente vai deitar, faz uma prece e fica pensando: o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, né? O que eu posso melhorar. Então, cada dia é uma oportunidade que é exemplificada para nós. Até a musiquinha, né? Siga o exemplo do sol, não sei o quê, né? Então, aqui. Aí vai, cada existência física, para nós, também pode ser interpretada como uma voltinha. Tá? Cada ciclo existencial também pode ser interpretado como uma voltinha. Então é voltinha em cima de voltinha, né? A gente vai dando ali o ciclo de aprendizado. E volta e meia, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que é um ciclo de aprendizado reencarnatório. Tá? O espírito reencarnou, pegou fila, implorou para reencarnar, depois fala com os pais que não pediu para nascer, mas pediu sim, implorou. Tá? Aí vai lá, passa por um ciclo de aprendizado todinho, chega um momento que ele vai fazer a aferição. Vai ver o que foi. E aí que André, que eu não sei, acho que é o Nana mesmo, ou o próprio André Luiz falando no prefácio nosso lá, tá? Que é a aferição, é o se deparar com a própria consciência. É tomar revelação, tomar contato com a vida espiritual novamente para aferir quais foram as minhas propostas de ida, quais foram as minhas conquistas na volta, quais os talentos que eu tenho a oferecer. E aí a carinha fica vermelha, né? Porque são raríssimos os completistas, aqueles espíritos que se propuseram um determinado aprendizado e chegaram lá com esse aprendizado a oferecer. E aí que entra o momento de dor. A dor é tamanha que nem sempre o espírito ele pode chegar no plano espiritual e recobrar de imediato a lembrança do passado. Tá? Porque ele não conseguiria suportar a dor, sabe de quê? A dor de cotovelo. A dor de consciência que ele tem, né? De ter errado tanto no passado, recebido tantas possibilidades de acerto e de retificação consciencial e chegar lá, às vezes, numa condição estacionária, né? Uma condição dolorosa. Aí tem que passar por um tanto de expurgo, tem que chorar bastante, como fez André Luiz, né? Chorar legitimamente, para conseguir um pouquinho de padrão vibratório, para entrar novamente no plano espiritual, nos cursos, nos aprendizados do plano espiritual. Na hora que falar assim: agora eu estou bom, aprendi tudo lá, deixa eu reencarnar de novo. Vem aqui, toma contato com a matéria e morre de medo. Né? A senhora Laura, mãe de Lises, lá no livro nosso lá, exemplifica esse medo nosso ao encarnar. O medo de encarnar é muito maior que o medo de desencarnar. Porque o desencarnar é libertação para o espírito. Ele vai recobrar aquilo que ele realmente adquiriu. Agora o medo de encarnar é pior. Porque quando nós mergulhamos na carne e passamos a sofrer a influência do meio, tudo daquilo ali
ali que nós tínhamos prometido fica para trás. E é exatamente isso aí que tem gerado dor na nossa alma. Tá? E por que a questão das manchas? Né? Porque desde lá da origem, quando nós somos criados espíritos, gente, um consolo, nós somos criados espíritos puros, sabiam disso? Nós saímos de Deus, nós saímos como sujos. Né? Nós somos espíritos puros na origem, tá? Mas simples e ignorantes. Aí no processo de aprendizado nós vamos perdendo aquela pureza original, não é? Então nós vamos adquirindo as manchas ao longo do caminho, né? Tropeçando na estrada, para depois voltarmos à condição de pureza com as nossas próprias pernas. Nascemos puros e seguimos processos deterministas. Tá? A reencarnação, gente, se é uma coisa determinista, é reencarnação. Porque existe uma lei de evolução que impõe a nós o tempo todo o contato com a matéria para nós evoluirmos. Então não adianta fugir da matéria. Onde nós somos, nós vamos ter contato, e onde nós somos, a matéria vai balançar o nosso tanque. Nós estamos no mundo de expiação, é um mundo que o espírito não passa sossegado. Parou um pouquinho e já vem cutucão. A vida está boa, não está acontecendo nada, pode ter certeza que daqui a frente vai ter um cutucão. Tá? Vai desencarnar uma pessoa querida, vai ter um revés, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, ao invés de brigar com isso e querer aquele ser imaginário, que é tudo bom até o final, que desencarna, vamos começar a assumir uma condição de maturidade espiritual, que antes de pedir para livrarmos da dor, né, pedimos para compreender bem a dor, para aceitar melhor a dor. Isso não é masoquismo espírita, não. Tem gente que fala assim, o espírito é masoquista, gosta de sofrer. Não é isso, não. Compreender a dor é coisa bem diferente do que cultuar a dor. Tá? Compreender a dor permite a nós ter um revés sem perder as estribeiras. Não é? Sem ficarmos loucos com aquela situação, deprimidos com tantas pessoas aí. Nós mesmos, né? Muitas vezes temos ficado aí no nosso dia a dia. Tá? Então nós vamos ao ciclo de aprendizado, somos submetidos a experimentações, não é? Nós, a cada vez que passamos determinados obstáculos, vamos ficando um pouco mais leves. Nós experimentamos a matéria, aprendemos com a matéria, realmente aprendido, nós não passamos a não termos mais a dependência, a subordinação à matéria. Nós passamos a carregar aquele leito e ficamos fortes de carregar aquele leito. Agora deu para entender bem. Então cada prova, cada experimentação bem suportada, não é? E bem vivenciada e bem aprendida, significa força para o espírito. Aí nós vamos conseguir entender. Aí nós vamos conseguir entender por quê que espíritos que fizeram votos de pobreza, né? Porque o Francisco de Assis, né? Consegue fazer um voto de pobreza, consegue castrar, vamos dizer assim, de uma maneira tamanha as sensações materiais sem ficar louco. Porque a grande maioria de nós, se fizéssemos algum tipo de jejum, nós começamos a não ficar bem, ficamos perturbados. E eles não, né? Chico Xavier viveu muito bem a vida inteira, sorriso para lá, abraço para cá, né? Amor, 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 segue o ciclo todo da encarnação e termina dando tchauzinho, né? No dia de vitória de Copa do Mundo, para ninguém ficar triste. Ok? É aquela questão do seguinte, não existe a dependência material. O olho está doendo, Chico. Por que o olho está doendo? Você acabou de psicografar lá com o Bezerra de Menezes, acabou de psicografar, né? Por que você não pediu lá para o Bezerra dar um jeito aí? Né? Aí para falar, não, mas eu não vou pedir não, porque eu sou só um animalzinho de Deus, não preciso disso não. Né? Fala, mas Chico, se você é animalzinho, quem que é o Bezerra? Não, o Bezerra é veterinário, né? Mas, né? Não obstante as mazelas da vida, as decepções com os familiares, às vezes, a angina que doía o peito, o processo foi integralmente cumprido com um sorriso nos lábios. Qual que é a fórmula disso aí? A fórmula é força espiritual. Não precisa de matéria. Francisco de Assis, a sopa lá dos capuchinhos estava muito gostosa, né? Sopa de lentilha, imagina. Tá? Ele ia lá, pegava cinza e jogava na sopa. Né? Mas por que cinza na sopa? A sopa está tão gostosa. Eu falei assim, olha, eu estou treinando minha alma. Né? Então se eu estou treinando minha alma, eu estou aqui equilibrando o corpo. Não posso ser dependente da comida, não. Eu posso achar até a comida gostosa, mas ao ponto de eu virar dependente dela, aí a coisa começa a ficar diferente. Entendeu como é que é?
E são justamente essas traves, esse apego aos instrumentos, que tem feito a nós, espíritos, né, chegarmos no plano espiritual com bastante dificuldade. Né? Dificuldade de adaptação na área da sexualidade, dificuldade de adaptação na área alimentar, dificuldade de adaptação na área de educação, a área da nossa educação comum mesmo. Imagina se os aeróbus lá em nosso lar começassem a trombar um no outro lá, fechar um outro, né? Que complicação que ia ser isso aí, né? Nós percebemos o carinho da espiritualidade maior, né? Nas obras de André Luiz principalmente, o carinho da espiritualidade maior com aquele aprendiz, né? Chega um mentor iluminado e se faz opaco para não ofender as demais pessoas. Espíritos que conseguem fazer a volitação em nosso lar não fazem volitação para que aqueles que não conseguem não ficarem constrangidos. Olha o grau de separação da nossa vida comum, né? Que a pessoa está aí na frente ali, já tem que correr na frente dela para furar o espaço na fila. Perceberam? A quantidade de entraves cotidianos, pequenos, que nós temos criado e que vão dificultar realmente o nosso desencarne. Então a postura é de secar desde a raiz. Não é? Não adianta nada ser figueira bonita e com folha bonita, né? Se chega no final das contas nós não temos frutos. E esses frutos precisam ser cultuados, né? Cultivados desde a origem. Começando então na educação da criança. A educação da criança ela é essencial. As referências que os meninos têm hoje são referências terríveis da materialidade. Tá? Ela pode estar dentro de casa com as portas e janelas trancadas, né? Que ela vai escutar música falando de sexualidade que está lá na rua. Tá? E se tiver de porta e janela trancada e televisão ligada, e piorou. Né? As coisas estão realmente gritando. A materialidade ela está dando um grito de agonia. Né? Na verdade, nosso planeta está passando por transição. Né? É uma transição inevitável, porque todos nós estamos enfadados da matéria, a verdade é essa. Nós estamos querendo amor. Né? Nunca o ser humano gastou tanto para ter amor. O ser humano gasta o dinheiro todo que ele ganhou na vida dele para ter carinho. Tá? Impressionante como é que isso tem acontecido. E essa demanda de carinho, ela vai necessariamente forçar o homem à espiritualização. Tá? A quantidade de pessoas nessa casa aqui, nessa noite, já atesta isso muito bem. Isso tudo aqui é demanda de carinho, demanda de conhecimento, demanda de busca de uma coisa melhor. Tá? Então, nós temos necessariamente que fazer investimentos desde a infância de boas referências. Atualmente, a referência para nós não pode ser o que é comum no mundo. E aí o desafio do cristão. Tá? Porque pode ser comum, pode ser muito bonito, as coisas estão sendo faladas de uma maneira geral, uma maneira grandiosa, tá? Mas na hora da exemplificação, na hora da cura, Jesus apenas orienta, levanta e anda, mas quem tem que levantar somos nós. E como é que nós vamos levantar se nós não temos referências espiritualizantes que nos provoquem a isso? Como dizer ao companheiro que está adentrando na profissão, né, entrando no tal do mercado competitivo, onde a moralidade nem sempre é a prioridade das coisas, como dizer a ele que não vale a pena ele apostar tanto naquele emprego, que não vale a pena ele investir tanto da moralidade, ele vender a alma todos os dias para conseguir matéria, porque ele não vai ser feliz daquele jeito. Como se na prática do dia a dia, os pais muitas vezes exemplificam o contrário. Né? A criança era recebida na casa, mas a casa não se prepara para receber a criança. Porque Jesus, né, para criar a nossa escola terrestre, se reuniu com espíritos puros para poder edificar o nosso orbe, para dar condições, experimentações milenares de trabalho, para que nós pudéssemos ter um ambiente educativo adequado para aquilo que se proporciona, que é a terra. Tá? E como é que nós estamos na preparação doméstica? Como é que é a questão da alimentação, a questão do bem falar? Que tipo de informações e de coisas nós temos levados para dentro das nossas residências?
E aí, que é a questão da preparação para o desencarne. Se nós falamos de ciclo, nós vamos perceber que o espírito, na condição humana, ele passa por ciclos interessantes. Outro dia vi, tão interessante que vi na revista super interessante, né? Que o ser humano, eu ficava pensando assim, gente, eu via lá o bezerrinho nascer, danadinho já sai lá de dentro da vaquinha e já sai andando com os olhinhos abertos, né? Os cachorrinhos também já nascem muito espertinhos, já sabe mamar, já procura ali, cadela deita e já vai sozinho lá. E viu o ser humano nascer todo bobão lá, desinibido, não consegue nem fazer, e aquilo ali me incomodava profundamente. Falei assim, gente, isso é ilógico, né? Se o ser humano realmente está aí nessa condição evolutiva toda, por que ele é tão bobão quando ele nasce, né? Aí é super interessante porque tirou minha dúvida, né? Tirou minha dúvida e diz o seguinte, que o ser humano, o espírito, né? Na condição humana, ele tem um corpo físico preparado para um espírito dessa envergadura. Então, o espírito, na condição humana, ele tem um corpo físico que tem uma cabeça grande demais, né? Quem capta isso bem é aquele faz desenho lá, Maurício de Souza, revistinha da Mônica, os meninos tudo com as cabeçonas, né? Então, por que ele descobriu isso aí? Olha que interessante. O ser humano, ele nasce muito antes do que ele deveria nascer. Se ele fosse cumprir a gestação todinha dentro da barriguinha da mãe dele, ele demoraria 1 ano e 9 meses para nascer. As mães tudo aí, ó. Né? Agora imagina um menino de 1 ano e 9 meses saindo com aquela cabecinha. Então, olha o que acontece. Gêmeos aí. Então, pela caridade divina, viu? Não reclamem mais. Pela caridade divina, né? E pelos mecanismos de evolução, obviamente, né? O ser humano ele nasce antes e tem que completar o seu ciclo de formação dentro da barriguinha da mãe, né? Fora da barriguinha da mãe. Nossa Senhora, você no Nicodemos tem que entrar de novo. Então ele tem que cumprir fora da barriguinha da mãe. Por isso que os meninos têm tanto problema com dorzinha de barriga, né? Porque o intestino ainda não está completamente formado. Por isso que a muleira aberta, né? Isso tudo indiciando ali a ausência de formação completa. E daí o carinho e o cuidado. Agora, vamos pensar espiritualmente. Já falamos evolutivamente, darwinisticamente, né? Nós vamos falar espiritualmente. Que bacana, gente. Porque o espírito, lembrar o seguinte, é um espírito milenar, né? Um espírito que já errou na área da sexualidade, um espírito que já errou na área da alimentação, na área da moralidade, já errou de tudo quanto é jeito. É esse espírito que nasce neném, né? Às vezes até sim, e é consolador, tem gente que acha que não é, né? Nascem muitos inimigos dentro da família, sim, isso é bom, isso é consolador, porque o inimigo deixa de ser inimigo quando ele nasce, né? Então isso é consolador, sim. O espírito nasce ali, né? E recebe desde cedo, né? O carinho, a caridade da família, né? O neném chega, ele rouba o dinheiro, ele rouba, né? A mãe rouba o pai, rouba todo mundo, né? Danadinho, né? Mas imaginem isso, se a gente faria isso conscientemente, às vezes com o inimigo, né? A lei divina, ela permite que a gente faça isso. Então olha a importância dela aí. E quando nós recebemos a criança em casa, ela tem um período muito grande, determinista, não é? Em que ela realmente ouve os pais, até chegar na adolescência, não é isso? Em que ela questiona os pais. Então, vamos comparar então com a evolução mesmo do espírito desde a origem. É assim também, existe a infância, o período determinista, as fases embrionárias, em que nós vamos convivendo ali com os elementos naturais, né? Simplesmente aprendendo. É a infância, né? Aprendizado puro. Até chegar na condição humana, homens, né? Em que nós ganhamos, vamos dizer assim, a consciência e o direito de questionar toda essa bagagem, toda essa informação. Colher aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então é exatamente o que acontece com uma criança, é o que acontece conosco enquanto espíritos desde a origem. Né? Um percurso grande de base, de solidificação,
Tá? E um percurso maior ainda, vamos dizer assim, de consolidação, de autodidata, né, daquilo tudo que nós aprendemos. Então é isso que a gente vai falando, né, que na fase infantil é muito importante garantir ao espírito bases de informação para que ele possa comparar com as demais fontes informativas que o mundo já vai trazer naturalmente. Daí a importância, a preparação para o desencarne, que começa na infância, ou seja, para o bom desencarne, para o bom combate, para a preparação da consciência daquele espírito que nós recebemos nas nossas casas como criança, depende na fase inicial do pai. Olha que engraçado. Então nós já nascemos, gente, com data de validade. Nós temos um prazo para poder fazer o trem, tá? Para poder resolver aquilo tudo ali. E não adianta não, gente. Quem vai envelhecendo sabe disso muito bem como é que é a questão. Antigamente a gente caía no chão, não acontecia nada, né? Hoje a gente cai. Outro dia eu fui mais fazer um Cooper aí, tomei um tombo, gente, eu me destruí, né? Um tombinho bobinho, né? Antigamente era, batia com ele, corria pra praia. Não, gente, a quantidade de danos foi impressionante, né? Inventar. Então, não adianta postar no corpo físico, pode buscar médico, vai encher de hormônio, vai encher de remédio, vai até ajudar, sabe? Pode ir, o médico está aí para isso mesmo, né? A lei de conservação nos ensina aí, que a gente puder fazer pela conservação dos nossos instrumentos, a gente deve fazer. Então, fica triste que eu falei isso aqui não, tá? Pode ir, pode buscar hormônio, reposição hormonal, essas coisas todas aí, tudo muito legal, para cuidar do instrumento, gente. Agora, quem vai perecer, ele vai. Ah, isso aí é inevitável. Ah, isso não é triste, não. Isso é bonito. Porque, tal qual a nossa vida espiritual, nós temos fases de aprendizado na nossa vida. E a beleza, como diria uma estudiosa chamada Dorian Contrey, né? A beleza é você aproveitar a fase educativa da vida que você está. Aproveitar tudo que ela tem, né? Tem muita mãezinha aí, né? Tem muita vovó que teve que voltar a ser mãe, não é? Isso aí, infelizmente, é um deturpar, né, daquilo que deveria ser, porque vô é coisa boa demais, devia ser sempre vô, né? Vô e vó, né? Então, esse aprendizado com as fases da nossa vida, ele é essencial para o espírito, ele é essencial. E na fase infantil, os recursos que nós pudermos usar serão válidos. Agora, uma coisa, gente, que nós devemos fixar bastante é o seguinte: a escola ensina algumas coisas, ensina bastante coisa. Impressionante como uma criança cresce quando ela vai para a escola. A evangelização infantil, ela é importante? Ela é importantíssima, porque ela define não só algumas informações muito válidas para a criança, algumas bases fortes, como ela também ajuda a pessoa a escolher boas amizades, né? Amizades que nós temos aí são excelentes para nos ajudar, principalmente na adolescência, que é subsequente, vamos dizer, a essa fase da evangelização. Tá? Então, muito importante que nós tenhamos. Agora, a educação verdadeira, ela vem do exemplo. E não adianta, gente, a gente pode fazer 1000 situações, falar 1000 coisas, aprender em livros, que o exemplo, ele arrasta, ele não tem jeito. Então não adianta nós queremos preparar espíritos se nós não tivermos as disciplinas que nós vamos exigir deles, né? Então os pais têm uma tarefa realmente sagrada, que não é só colocar no mundo e sustentar, mas conviver e exemplificar, que é justamente o problema que está tendo, tá? Porque sustentar, todo mundo está tirando nota boa aí, tá? Sustentar, bacana, colocar no mundo, está todo mundo tirando nota boa regular, né? Tá pensando demais. Tá? Agora, na hora de conviver e instruir e exemplificar, está gente tomando bomba, né? Então, o primeiro aspecto aí, tá? Bom, segunda fase da existência, preparação para o desencarne, adolescência. É a fase que o espírito faz o maior número de bobagens por minuto. Tá? É impressionante a capacidade, né? Porque é exatamente o momento que o espírito ele sai daquela proteção do lar, não é? E vai dar as suas próprias pernadas. E a conduta dos pais
nem sempre é uma conduta divinizada. Porque qual que é a conduta de Deus para conosco? Não é? De tolerância, de amor, de repetição, de oportunidades mil. Não é? Às vezes, permite que nós tenhamos, por exemplo, os revés daquilo que nós criamos. Não é? Se nós cometemos um desequilíbrio, por exemplo, utilizando o álcool, né, de maneira exacerbada, nós colhemos os frutos disso aí, né, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista físico. Então Deus permite a correção, tá? Mas concede novas oportunidades. Então, o espírito na fase da adolescência é o que precisa, então, de atenção, carinho redobrado, desvelado. Porque na hora que ele chega na fase adulta, aí é ele. Não é? É ele por conta dele. E ele vai fazer exatamente aquilo que ele quiser. Vai eleger exatamente as prioridades que ele tiver para priorizar. E aí que entra a fase que nós estamos aqui hoje. Tá? Que é a fase adulta. Que nós vamos optar ou não por essa alegria consciencial quando nós desencarnarmos. Não tem como ser diferente. Ouvir isso aqui é bom? É bacana. Mexe na água? Mexe. Mas a consolidação disso aí, gente, é diária. Tá? Olha, vamos começar parando de sermos orgulhosos. Nós não precisamos necessariamente de ser uma pessoa socialmente reconhecida. Quem ouviu falar de Aniceto reencarnado? Mas Aniceto é um senhor espírito, né, lá no livro Meus Mensageiros. Tá? Alexandre, quem que era aqui na Terra? Não era Alexandre o Grande, não é aquele lá do livro, né? Do Missionários da Luz, né? Ministro Clarencio. Tá? Cadê? Quem que era o ministro Clarencio enquanto encarnado? Isso eu queria dizer, gente, que não necessariamente nós devemos ou precisamos ocupar posição de destaque naquilo onde nós estivermos. Na verdade, o melhor trabalhador, aquele mais iluminado, aquele que vai ter a maior grandeza consciencial, é aquele que sabe lidar bem com os servicinhos. É aquele que assume uma tarefa, mas assume a tarefa de corpo e alma. E aí que faz uma diferença muito grande dentro desse processo de preparação, né? A forma com que nós temos feito as coisas. Não é a forma da aparência, não. É o método, o jeito, o grau de envolvimento. Outro dia, li um livro não espírita, que até comentei no encontro aí do carnaval que foi lá, que era um livro muito vendido aí, desses livros de empresa, então chama O Monge e o Executivo. Muitos devem ter lido. Tá? Ali esse livro, e o autor lá, ele fez uma comparação muito interessante. Tá? Ele fala o seguinte, em linhas gerais, que para a evolução, para nós crescermos, nós precisamos estar comprometidos. Tá? Não basta que nós estejamos envolvidos, nós temos que estar comprometidos. E como o livro autor é americano, ele quis dar um exemplo para mostrar o que é estar envolvido e o que é estar comprometido. Tá? Aí ele deu o exemplo do café da manhã do americano. Como é que é o café da manhã do americano? Bacon com? Aí ele pegou lá e falou assim, ó, no exemplo do café da manhã do americano, a galinha está envolvida e o porco está comprometido. Resolveu a história. Então ele mostrou para nós o que vem a ser a diferença entre envolvidos e comprometidos. Daí, os relatos, por exemplo, tormentos da obsessão. Espírito Eurípides Passamufo, falando assim, olha, está chegando um tanto de espírito aqui, espírito espírita, tá? Espírito espírita, estão vindo direitinho entrando no manicômio, tá? Esperança o lugar. Tá? Aí o que acontece? Estão indo para o manicômio. Aí é difícil, mas peraí. Tá? Aí tem uma pergunta aqui no livro dos Espíritos que responde por quê. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu saí dando esse negócio. Mas será que eu copiei? Aqui, ó, pergunta 165 do livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que sucede à morte? Que era a pergunta anterior. Aí a resposta: influência muito grande.
Por isso é que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que melhor influência exercem. Então quer dizer, o Espírito ser espírita ajuda para dar. É muito bom, porque ele tem uma revelação de uma série de coisas. Ele tem uma série de incentivos que impelem a ele aquilo que realmente interessa. Que aqui falou, né? Que é a prática do bem e a consciência pura. Pergunta 165. Tá? Então o que acontece? O Espiritismo é para nós instrumento. Tá? Ele não é fim. Ele é instrumento da nossa evolução. Hoje, eu estou espírita. Amanhã eu não sei. Então é melhor eu pegar essa prática toda. Só que o que acontece? Nós pegamos as informações espíritas para sermos envolvidos. Né? Fala assim, você frequenta a casa espírita? Frequento sim. Vou na reunião, não falta uma reunião. Não é? A pessoa está envolvida, é muito bom ela não faltar. Né? É importante? É muito importante. Tá? Mas isso tem trazido a prática do bem? Essa reunião que eu frequento, ela tem servido de instrumento para me tirar do leito, para eu levantar e carregar meu leito? Ou ela não tem servido de instrumento? Porque se ela não tem servido de instrumento, eu não estou comprometido com ela. Porque comprometer com as informações significa acordar pensando nela, tá? E se esforçar o dia inteiro por exemplificar. Não é verdade? Então, o dia a dia do espírita é diferente. O espírita não vai falando assim de uma vez. É diferente. Ele pensa naquilo que ele está falando. Será que eu vou ofender? Né? Será que vale a pena eu falar? Não sei, acho que não vale a pena falar não. Então fica lá. Vem alguém e faz uma fofoca. Fofoca com o espírita deveria ser igual para-raio. Né? Vem a fofoca, pá, puf, pronto. Está isolado no chão, acabou. Né? Ele escuta por caridade. Sim, meu irmão. Pensa, nossa, coitado. Né? Como é que eu posso auxiliar desse irmão maledicente? Né? Aí vai diferente. Porque o dia a dia nosso, ele precisa disso. Sabe por quê? Por uma questão muito clara. Tá? Cada vez que nós pegamos uma obra espírita e lemos, cada vez que nós conversamos com alguém sobre a doutrina espírita e chegamos a determinadas conclusões, cada vez que alguém fala alguma coisa na exposição espírita e eu falo assim, realmente ele tem razão, ou realmente a informação é pertinente, nós estamos fazendo uma coisa muito boa para nós e ao mesmo tempo uma coisa extremamente perigosa. Tá? Porque Paulo fala lá na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, fala o seguinte: quando eu era criança, gostava das coisas de criança, fazia as coisas de criança, mas agora que eu faço, que eu sou adulto, deixei de fazer as coisas de criança. E depois ele lembra lá depois, acho que é em Gálatas, que ele vai falar assim, olha, o bem que eu queria fazer eu não faço não, mas o mal que eu não queria eu faço. Né? Então ele vai chegar a uma constatação interessante para nós. Primeiro, tá? Quando eu sou criança eu fico divertindo com as coisas. Vou comprar carrinho novo, coisa de criança mesmo, né? Brinquedo novo. Comprar carro novo, vou comprar um, vou comprar dois, vou trabalhar bastante para comprar 3 carrinhos novos e uma motoquinha. Né? Vou comprar, aí faz assim, a menina gosta mais de casinha, né? Discriminação danada. Né? Porque o homem também de brincar de casinha e tal. A minha quer uma casinha mais bonita. Não, quero uma casinha maior, mais bonita. Eu quero 2 casinhas, uma no sítio, outra aqui na cidade. E vai juntando aquele tanto de brincadeira, é o Paulo falando ali, né? Que nós estamos vendo a casa, brincadeira, carrinho, não sei o que, como fim. Sendo que isso tudo devia ser instrumento. Tá? Então pouco importaria se o carro é tão bonito assim, o carro é tão feio assim, mas isso tem feito diferença para nós. Tá? Então nós estamos lidando ainda numa fase infantil. Aí o espírito amadurece. Quando eu deixei de ser criança, parei de gostar das coisas de criança. Então, já não estou dando tanta importância à matéria. Aí eu encontro o segundo obstáculo, tá? Que é o obstáculo da minha herança. Da minha herança. Eu herdei, durante milhares de anos, instintos poderosíssimos que muito me ajudaram nessa fase aqui. Mas esses instintos fortes e grosseiros, eles precisam ser sublimados nessa fase aqui. E o que tem nos perturbado é isso, tá? Porque segundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Lei de Amor,
fala assim, o espírito, né, o homem na sua origem, ou seja, qual que é a origem do homem? Quando ele deixou de ser animal, né? O homem na sua origem só tem instintos. Quando ele está avançado e corrompido, ele passa a ter sensações. E quando ele está instruído e depurado, ele passa a ter sentimentos, e o sentimento mais sublime que ele tem é o amor, que condensa, né? O sol imenso que condensa, tudo que é sobre-humano, ou seja, tudo que é espiritual. Então, nós temos, né, uma obrigação, nós sair da fase da infância, deixar de gostar dos brinquedinhos, de começar a usar a matéria do jeito que ela tem que ser usada para a evolução. Primeira fase. Segunda fase, usar dessas potencialidades que nós temos para a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Pegar esse espírito velho, cheio de situações que já foram úteis e já não são mais, e começar a trabalhar isso aí. Então, o que era agressividade passa a ser coragem, né? O que era sensualidade desenfreada começa a ser canalizado para o campo artístico, né? Começa a ser canalizado através da monogamia. Olha a dificuldade que as pessoas têm com a monogamia. Olha o tanto que a infidelidade é padrão. A infidelidade já está tão banalizada, né, que até a legislação humana ficou em desuso em relação ao adultério. De tanto que ele acontecia, ficou em desuso. Ou seja, é o espírito que está simplesmente brincando com o seu instinto. Olha, eu tenho instinto sexual, ele traz sensação física, que delícia. Então ele fica provocando a sensação, né? Alimentação, alimenta, não quer ter gosto, quer ter sensação, gosto. Sexualidade, né? Até o limite. Se mexer comigo, não leva desaforo para casa. Olha a agressividade da onça lá atrás. A agressividade do tigre, que é colocada hoje no trânsito, por exemplo, né? Que é colocada hoje nas relações humanas, nos ambientes empresariais, como se diz, cascavel engolindo cascavel. Por quê? Se isso nos faz triste. Por que nós temos esse tipo de conduta se isso nos faz infelizes? Nós vamos para trabalhar, deveria ser um ambiente sublime, que a gente passa lá as melhores horas do dia. São as horas de sol, gente. Nós passamos trabalhando, tirando quem trabalha em turnos aí à noite, né? Mas as horas mais ensolaradas, os dias mais belos da semana, nós vamos trabalhar e transformamos nossos ambientes em verdadeiros infernos. Nossa casa devia ser o refúgio. Quando a gente sai do trabalho, sai cansado, a gente pensa, nossa, que vontade de chegar em casa, vou tomar um banho, vai no banheiro, né? Que tanto de coisa bacana, e vai ter as pessoas que eu amo. Aí a pessoa chega lá e cria um conflito imenso no lar, o lar fica infernal, aí ele não quer mais ir para o lar, vai para o boteco da esquina, não é? Chega lá no boteco da esquina e encontra pessoas viciadas, pessoas frustradas, e ficam um lá perguntando frustrações com o outro, não é? O que é isso? O que é isso? O que nós estamos transformando nossas existências físicas? Por que disso? Não é muito melhor levar um ambiente harmônico? Ah, mas eu vou estar sendo bobo. Olha o orgulho. Olha o orgulho. Ah, mas se eu for bobo, e daí se for bobo? O bobo consciente, ele é maduro, não é? Porque se nós não formos bobos, gente, nós não respeitamos fila, né? Se nós não formos bobos, nós não trabalhamos 8 horas por dia, porque se for bobo isso, que bom que nós sejamos bobos, tá? Porque é mais fácil roubar, não é não? Vamos usar a lógica da matéria. Ué, eu trabalho 8 horas por dia e recebo um tiquinho, né? O outro trabalha 15 minutos de assalto e ganha um tantão. Pela lógica material tem que ser assim. Outro dia eu voltava na estrada, tinha 2 pistas de rolamento e um acostamento, que é para carros estragados, coisa assim, então inclusive dá uma multa bem cara se passa lá, né? Aí eu fui lá para a pista de rolamento, normal, né? Aí passava o pessoal do lado, olha assim, o bobão lá. Oh, mas eu sou bobo, voluntariamente bobo. Eu estava ali porque eu queria, eu sabia que o acostamento andava mais rápido e andava mesmo, mas eu não queria a porta larga, queria a porta estreita, entenderam? Sabe? A lógica material nos conduz a uma porta larga que não nos evolui. A porta estreita pressupõe sacrifícios, pressupõe dificuldades, mas traz vantagem ao nosso espírito. Então melhor ser bobo na reencarnação. Fala lá que bobo, né? Não teve aquele sucesso material que eu tive, né? Bobão que ele é. Mas aquele bobão,
né? Muito provavelmente, se eu estiver exemplificando e trabalhando em espírito, vai ser aquele que vai me resgatar das regiões umbralinas. Né? Ah, mas eu achei que ele era bobo. O bobo fui eu, no final das contas. Dá para entender a lógica do espírito? A lógica do espírito, ela não serve para dons materiais. Então não adianta nós queremos conciliar, não adianta buscar numa casa religiosa, não sou espírita, não. Qualquer casa religiosa, buscar carro zero lá, a gente não vai achar carro zero. Tá? Não adianta buscar lá casa nova ou dinheiro, nós não vamos encontrar na casa espírita casa nova ou dinheiro. Às vezes nós mas eu quero a cura do corpo. Tá? Mas a gente esquece que a maioria das doenças, né, ela se manifesta no corpo, porque o corpo é a grande esponja do nosso espírito. Se o nosso corpo está doente, é porque o espírito está muito doente. Então ele funciona como uma esponja. Ele puxa os nossos desequilíbrios, tá? E ameniza nossos desequilíbrios para nós morrermos melhor. Então às vezes a doença ela tem uma finalidade muito grande. Nós íamos aqui buscando, cura a doença, nós vamos continuar caindo no erro do espírito. E chegando no plano espiritual em condições lamentáveis. Aí sim, voltando lá ao Eurípides Bassanufo, falando dos espíritos, né, que chegam em condições lamentáveis. Cada vez que nós chegamos aqui e ouvimos essas coisas, nós pegamos a nossa consciência e passamos no amolador. Uma faca grande chamada consciência, nós vamos passando cada palavra. Perdoar é coisa boa. Aí eu falo assim, realmente perdoar é coisa boa. Balança a cabeça, perdoar realmente me convenceu. O perdão é uma coisa boa. Tá? Aí eu lembro que tem 3 anos que eu converso com meu filho. Tá? Aí eu fico aqui, perdoar é coisa boa, mas eu converso. Então, a minha consciência vai me cobrar o perdão. Tá? O trabalho é coisa boa. Né? A dedicação, o envolvimento é coisa boa. E eu não me envolvo. Tá? Não me envolvo. E aí eu sinto a dificuldade. Se nós queremos, então, não é, um desencarne feliz, não é, nós precisamos ter vigilância durante a nossa encarnação. Então, o comprometimento, ele implica em dar um passo a mais. Esse que é o desafio nosso, um passo a mais. O que é isso? Tem uma tarefa na casa de distribuição das cestas básicas. Vamos colocar assim, tem uma campanha do quilo, deve ter, né? E vai ter um dia que vai ser o dia de entregar a cesta básica para lá. Tá? Tem 2 maneiras de entregar a cesta básica. Tá? Eu posso entregar a cesta básica conhecendo a pessoa, não porque eu fiz sindicância, não. Tá? Porque sindicância, os órgãos governamentais fazem sindicância, tem que preocupar com isso, porque é a matéria. Tá? O espírita, ele tem que preocupar um pouco menos com a sindicância e mais com o nome da pessoa que está recebendo. Como é que é seu nome, minha irmã? Tá? Olhar nos olhos dela. Meu nome é Maria, não sei das quantas. Tá? É mesmo, Maria. Como é que é a sua vida, Maria? Me conta aí. Aí, a pessoa vai ficar 2 horas lamentando. Tá? Em comprometimento implica em ouvir pacientemente e amorosamente. Tá? Intervir para auxiliar. Porque cá entre nós, gente, passou do tempo de entregar a cesta básica pura e simplesmente. Isso tem inúmeras ONGs que fazem. Casa Espírita não é ONG. Casa Espírita é um lugar de educação do espírito. Tá? Então, muito mais importante que a cesta básica, que é perecível, que é matéria que vai embora rapidinho, tá? É o grau de envolvimento que nós temos, de comprometimento com as pessoas que vêm buscar. Tá? Aqui normalmente é assim, o horário da reunião, 8 horas, tá? 1 para as 8 eu chego. Termina a reunião 9 horas, 9:01 eu vou embora. Eu venho e busco, não converso com ninguém, não me envolvo, não falo as dores da minha alma, tá? Ajudo, trago a cesta básica, mas se perguntar como é que é a aparência do fulano, eu nem sei. O que está acontecendo conosco? É isso. Aí chega no plano espiritual e fala assim, olha, distribuí cesta básica a minha vida inteira e não faltei nenhuma reunião, tá? Só que o que acontece? O que você tem oferecido? Tudo bem, João, parabéns para você. O que você tem oferecido? Quantas lágrimas você secou com isso? Nenhuma. Tá? Aí o espírito entra em crise, entra em depressão. Quanta coisa eu prometi, tanta coisa que eu consumi, tanto que eu tive, mas eu não tive. Aí o espírito enlouquece. Tá? Então, a fé sem obras é um perigo muito grande. Nós não podemos nos dar ao luxo de cultuá-la sem corresponder a ela. É muito sério isso aqui. Sabe, gente, o que a gente está falando agora? Isso é muito profundo para nós. Tá? É chegado o momento de revolucionar a maneira que nós temos encarado a religião.
revolucionar tudo aquilo que nos ensinaram de religião há várias encarnações. Religião, ela se aplica em todos os momentos, inclusive nas opções mais sérias da nossa vida. Tá? Se eu fizer uma coisa errada, eu vou ficar rico. Você fala assim, olha, não vou ficar rico porque eu não quero fazer a coisa errada. Tá? Você tendo ciência plena de que aquela era uma senhora de uma oportunidade na sua vida. Tá? Mas eu não vou transigir com o mal. Tá? Eu vou seguir o bem. Posso parecer bobo para a maioria das pessoas, mas aí nós vamos estar tirando diploma na vida espiritual. Tá? Esse é o desafio de ser cristão. Tá? Por isso que Jesus não falou com Pedro naquela ocasião, né, que ele iria ser crucificado de cabeça para baixo, porque naquele momento ele não teve, né, ele não tinha a maturidade para entender isso que nós já estamos entendendo hoje. Mas posteriormente ele próprio, no momento da crucificação, isso não está no texto da Bíblia, né? Não está no texto do Evangelho, está no texto histórico, né? Se não me engano, Orígenes, no século 236 depois de Cristo, que escreveu, né? Que Pedro, ao saber que seria crucificado, ele pediu que não fosse crucificado da maneira do Cristo, tá? Mas de cabeça para baixo. Né? Porque dessa maneira assim ele sentia que estaria honrando e dignificando aquilo que ele estava fazendo. Por isso que Paulo de Tarso, agora para encerrar, mesmo, tá? Por isso que Paulo de Tarso ele asseverou lá para nós na mesma epístola aos Coríntios, né? De que nada adianta nós pegarmos os bens e doarmos aos pobres, de nada adianta falar a língua dos homens, ou seja, quem fala muitas línguas é culto, não é isso? Não adianta nada falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Não adianta eu ser profeta, ser um médium. Não é? Não adianta eu doar meu próprio corpo para ser queimado. Porque se eu não fizer isso com comprometimento espiritual, se eu não fizer isso com amor espiritual profundo, esse vai ser um ato muito bonito de se ver, mas muito vazio para o espírito. O ato pode ser materialmente igual, mas a resposta que o espírito vai colher daquele ato é bastante distinta. Então, que tenhamos então essa mentalização, paremos de ter medo da morte e passemos a ter valor à vida, tá? Até o último segundo da nossa encarnação, nós estamos para aprender, tá? Então não tem desculpa, eu sou muito novo ainda, não é desculpa. Mas eu já sou muito idoso, também não é desculpa. Porque todos nós espíritos estamos aqui na matéria para aprender até o último segundo. E se nós usarmos direitinho, desencarne vai ser igualzinho aquele lá que o Livro dos Espíritos falou. Só maravilha, não é? Vamos chegar, vai ter lá Bezerra de Menezes do nosso lado, quem puxa a barba dele, né? André Luiz, nossa André Luiz, você tem essa cara, eu imaginei você completamente diferente, né? Emmanuel, presta continência para o Emmanuel, né? Que delícia encontrar com isso, porque ele não vai ter ele, tá bom? E a gente agradece de coração a paciência de vocês, mesmo porque eu não tinha percebido, tinha passado o horário. Tá? Escondido aí, vai se ver. Queria agradecer o nosso período pelas palavras. Vamos valer bastante. Agradecer a todos pela presença. Essa palestra hoje parece que ela complementa todas as outras que já foram faladas. E vamos para casa pensando mais seriamente em tudo isso. Então vamos relaxar. Pedir ao nosso querido irmão, mestre Jesus, que abençoe o nosso dia pelas suas palavras, pela lição que nos trouxe, pelos nossos amigos espirituais aqui presentes. Não nos deixe esquecer dos nossos compromissos, dos nossos comprometimentos. Pedir a Jesus também que fortaleça a nossa vontade para continuarmos a caminhar no caminho do bem. Pedir a Ele que não deixe de olhar por nós todo momento, nos mostrando como devemos seguir as suas pegadas. Que a sua paz esteja em nossos corações e que a sua luz continue a iluminar o nosso caminho. Assim seja.